jovem jardineiro estava desesperado. Suas sementes não germinavam, suas plantas morriam, e ele começou a questionar se tinha algum dom para aquilo que tanto amava fazer. Aos 23 anos, Daniel havia investido suas últimas economias em um pequeno terreno nos arredores da cidade, sonhando em criar o jardim mais belo da região. Mas 3 meses se passaram, e tudo o que via era terra seca e frustração. Esta é uma parábola que atravessa gerações, porque fala de algo que todos nós vivemos: a ansiedade de querer que nossa vida floresça no nosso tempo, não no tempo certo. Quantas vezes você já se perguntou por que seus projetos demoram tanto para dar fruto? Por que aquele emprego dos sonhos ainda não apareceu? Por que relacionamentos não acontecem quando você espera? A história que vou contar agora vai transformar sua forma de ver os processos da vida e descobrir a sabedoria oculta por trás de cada espera. Daniel acordava todos os dias às 5 da manhã. Corria até seu terreno com um entusiasmo que logo se transformava em desespero. As sementes de girassol que plantara com tanto carinho permaneciam invisíveis. Os bulbos de tulipa pareciam mortos na terra. As mudas de tomate que comprara já estavam amareladas. Então ele fazia o que qualquer pessoa ansiosa faria: regava excessivamente, escavava pequenos buracos para verificar se algo estava acontecendo, reorganizava as plantas de lugar, achando que talvez o problema fosse a localização. Seus vizinhos passavam pela cerca e viam jardins já estabelecidos, com rosas desabrochando e gramados verdejantes. Daniel olhava para aqueles espaços e sentia um aperto no peito. Por que com ele era tão difícil? Será que não tinha mesmo jeito para aquilo? Talvez devesse desistir e procurar um emprego em escritório, como seus pais sempre sugeriram. Talvez fosse apenas um sonhador sem talento real. A cada manhã, a desilusão crescia. Daniel chegou ao ponto de pesquisar cursos técnicos na internet, convencido de que jardinagem não era sua vocação. Foi então que, numa dessas manhãs de frustração, enquanto cavalcava pela 10ª vez ao redor de uma semente de girassol, uma voz suave o interrompeu. Seu Antônio tinha 82 anos e cuidava de jardins havia mais de 60. Suas mãos calejadas conheciam todos os segredos da terra. Ele observou Daniel por alguns minutos, com um sorriso compreensivo nos lábios, antes de fazer uma pergunta que mudaria tudo. Daniel, me diga uma coisa. Você está plantando ou apenas esperando colher? A pergunta pegou o jovem de surpresa. Como assim? Eu estou plantando, óbvio. Plantei tudo isso há meses e nada acontece. Acho que não tenho jeito mesmo para isso. Seu Antônio se aproximou e apontou para a terra revolvida. Posso ver o que você está fazendo aqui, filho, e o que vejo não é alguém plantando. Vejo alguém com pressa de colher. O velho jardineiro se ajoelhou ao lado de Daniel e começou a explicar algo que ninguém havia lhe ensinado. Sabe qual é o erro da maioria das pessoas? Elas acham que plantar é apenas colocar a semente na terra e esperar que algo apareça na superfície. Mas o verdadeiro crescimento acontece onde nossos olhos não podem ver. Daniel franziu a testa, confuso. Seu Antônio continuou. Enquanto você está desesperado porque nada brota, suas sementes estão trabalhando dia e noite embaixo da terra. Elas estão desenvolvendo raízes fortes, profundas, que vão sustentar toda a planta quando ela finalmente aparecer. Mas cada vez que você escava para verificar, cada vez que muda as plantas de lugar, cada vez que rega demais por ansiedade, você interrompe esse processo invisível. O jovem sentiu um misto de alívio e constrangimento. Então quer dizer que... Exato, interrompeu seu Antônio. Suas sementes estão germinando, sempre estiveram. Você apenas não está permitindo que sigam seu ritmo natural. A natureza tem seus próprios prazos, filho, e esses prazos são perfeitos.
Naquele momento, Daniel compreendeu que havia passado meses auto-sabotando seu próprio sonho. A partir daquele dia, uma transformação começou. Ele parou de escavar compulsivamente, parou de mover as plantas de lugar, estabeleceu uma rotina de rega equilibrada e aprendeu a simplesmente confiar no processo que não podia ver. As semanas que se seguiram foram um exercício de fé. Daniel precisou lutar contra sua natureza, impaciente, mas dessa vez tinha as palavras de seu Antônio ecoando em sua mente. O que acontece embaixo da terra é mais importante que o que vemos na superfície. E então, aconteceu. Numa manhã de terça-feira, Daniel chegou ao jardim e viu o primeiro broto verde rompendo a terra. Era pequeno, frágil, mas estava ali. Seu coração disparou. Nos dias seguintes, foi como assistir a um milagre em câmera lenta. Um broto aqui, outro ali. As mudas de tomate ganharam cor nova. Em 2 semanas, o terreno que parecia morto estava pontilhado de vida verde. Mas a revelação mais impactante veio quando Daniel percebeu algo extraordinário. As plantas que brotaram eram mais fortes e saudáveis que qualquer coisa que ele havia tentado forçar antes. As raízes que cresceram sem interferência eram profundas e robustas. Os caules eram firmes. Era como se a natureza soubesse exatamente o que estava fazendo o tempo todo. 3 meses depois, o jardim de Daniel era uma sinfonia de cores. Girassóis altivos balançavam no vento. Tomates vermelhos pendiam abundantes. Suas rosas desabrochavam uma após a outra. Os vizinhos que antes o viam com pena, agora paravam para admirar e pedir conselhos. Seu Antônio apareceu numa tarde para ver o resultado. Daniel o recebeu com lágrimas nos olhos. Obrigado por me ensinar que eu estava atrapalhando meu próprio sonho. O velho mestre sorriu. A lição não é só sobre jardins, filho. É sobre a vida. E ele estava certo. Daniel percebeu que havia passado anos da sua vida escavando outras sementes que havia plantado. Aquele relacionamento que não floresceu no prazo que ele queria, a carreira que demorava para decolar, os sonhos que pareciam nunca sair do papel. Quantas vezes ele havia desistido logo antes da germinação? Hoje, quando alguém visita o jardim de Daniel e pergunta qual é o segredo, ele sempre responde: aprenda a confiar no que você não pode ver. As melhores coisas da vida têm um tempo de preparação invisível. Quando você para de interferir nesse processo e aprende a confiar no timing perfeito, os resultados superam qualquer expectativa. Esta parábola nos confronta com uma verdade poderosa. Talvez o que você considera atraso seja, na verdade, preparação. Enquanto você se desespera porque seus sonhos não florescem no seu tempo, existe um processo divino trabalhando nas profundezas da sua vida, desenvolvendo raízes fortes o suficiente para sustentar as bênçãos que estão por vir. Em que área da sua vida você está escavando as sementes? Que sonho você abandonou porque não brotou quando esperava? Lembre-se, Deus tem o timing perfeito para cada florescimento. Sua única responsabilidade é continuar cuidando, regando com fé e confiando no processo invisível. E se o que você chama de demora for, na verdade, Deus preparando algo muito maior do que você pode imaginar? Se esta parábola tocou seu coração, inscreva-se no canal Parábolas com Propósito, deixe seu like, compartilhe nos comentários qual semente você precisa parar de escavar e ative o sininho. Seu gesto ajuda essas mensagens de esperança a chegarem a mais pessoas que precisam ouvir que tudo tem seu tempo certo na vida.